Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nós observamos na carta aos Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Era impossível alcançarmos a salvação e a vida eterna por meio da lei, do cumprimento da lei, da observância dos 10 mandamentos, da observância daquilo que está ali resumido lá na lei do Senhor, nos 10 mandamentos. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei de Deus perfeitamente, alcançar a salvação de Deus por meio dos seus méritos. Isto era impossível. Apenas um homem conseguiu fazer isso. Esse homem se chama Jesus. E foi justamente Ele que Deus enviou. Ele enviou o seu próprio Filho, aquele que é perfeitamente o Filho de Deus. Ele enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Como diz lá o primeiro capítulo do Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele realizou a obra da encarnação. Aquele que é o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós para conquistar aquilo que era impossível para mim e para você no que diz respeito à salvação. Nós jamais conseguiríamos, nenhum homem jamais conseguiria, a partir dos seus esforços, cumprir a lei de Deus e dizer assim: agora sim, eu mereço ir para o céu, porque eu cumpri a lei de Deus. É um grosso engano, é um alto engano. Nós jamais conseguimos cumprir a lei de Deus. Ainda que em alguns aspectos nós possamos dizer assim: mas eu não mato, eu jamais matei alguém, eu jamais roubei, eu jamais menti. Mas basta um simples pecado interior no coração, uma simples inclinação que seja contrária à vontade de Deus. O simples fato de nós, em algum momento, quem sabe, ficarmos irados contra alguém de maneira desmedida e em nosso coração nós desejarmos ali o mal contra aquela pessoa, nisso nós já estamos pecando. Nós pecamos não apenas através de atos externos, mas nós pecamos também através de atos internos. Os desejos, as concupiscências do coração, aquilo que é tão forte, que é contrário à vontade de Deus. E basta o menor dos pecados e nós já estamos descumprindo toda a lei de Deus. Era impossível e continua sendo impossível para qualquer ser humano se salvar através de uma busca, de um cumprimento da lei de Deus a partir dos seus esforços. Por isso Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho para cumprir a lei em nosso lugar, para fazer aquilo que nós não conseguíamos fazer. O preceito da lei se cumpre em nós, como diz esse versículo, por meio de Jesus Cristo. Quando nós não recorremos a Cristo, nós estamos negando a lei de Deus. Por mais que nós possamos, em certa medida, sermos pessoas que estão agindo de maneira muito ética, com uma verdadeira cidadania, possamos ser pessoas que estão ali com uma boa moral sendo praticada, mas se essa moral, essa ética e essa espiritualidade que nós assim buscamos desempenhar na nossa vida não estão ligados a Cristo, é tudo vão. Nós estamos perdidos.
Ainda que nós venhamos fazer muitas obras de caridade, distribuir os nossos bens e dar muitas esmolas aos pobres, pagar promessas, fazer e operar grandes obras de misericórdia, se nós não estivermos unidos a Cristo, é tudo vão. Nós não veremos a salvação de Deus, nós não adentraremos os portões celestiais, nós não alcançaremos a eternidade em paz com Deus se nós não estivermos em Jesus Cristo, porque apenas por meio de Jesus é que se cumpre em nós a lei de Deus verdadeiramente. Nós que não andamos, como diz o texto, segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o que diz o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é a vontade da carne, do homem, não é a nossa razão, não é o nosso intelecto, não é nada que diz respeito aos nossos esforços pessoais, mas é pela graça de Deus, através do Espírito Santo, confiados na obra de Jesus Cristo. Nós não devemos e não podemos sequer confiar até na própria fé, pois a fé é um instrumento. A fé verdadeira, ela descansa em Cristo e assim é que nós devemos fazer e realizar em nossa vida. Nós precisamos descansar em Jesus Cristo, precisamos descansar o nosso coração em Cristo. Querido ouvinte, nós reconhecemos diariamente de que nós não temos a capacidade de cumprir a lei de Deus, mas Deus já fez através de Jesus Cristo com que a sua graça nos alcançasse. E Jesus Cristo disse lá na cruz do Calvário, quando ele estava ali padecendo e sofrendo os mais infinitos tormentos no corpo e na alma, ele disse: está consumado. Jesus realizou tudo que era necessário para a nossa salvação. E por meio de Jesus Cristo, agora então, nós passamos a andar segundo o Espírito. E o texto diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui diz respeito a um pensamento, a uma disposição intensa, focada. É assim que procedem aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles sobre os quais já não há nenhuma condenação, aqueles sobre os quais o Espírito de vida operou em suas vidas e mudou e transformou o seu coração, aqueles que estão unidos ao Filho de Deus. Eles estão focados nas coisas do Espírito. Nós não buscamos realizar as boas obras para conquistar a nossa salvação. Aqueles que estão em Jesus Cristo buscam realizar boas obras e ter uma vida espiritual aprovada por Deus como expressão de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de uma nova natureza que foi gerada dentro deles. E porque tem uma nova natureza, agora então, aqueles que estão em Cristo Jesus passam a pensar nas coisas do Espírito, a cogitar, a se inclinarem para tudo aquilo que tem a aprovação de Deus, para tudo aquilo que é segundo a vontade de Deus. E tudo isso nós realizamos confiados em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que possamos proceder assim. Se nesse dia, até então, você estava buscando a salvação através dos seus esforços, dos seus méritos, a mensagem de Deus para você é: confie inteiramente em Cristo. Abandone buscar salvar-se a si mesmo através dos seus méritos. Tenha Cristo como o único, pleno e suficiente Salvador da sua vida. O Senhor é o nosso Salvador. A Ele possamos estar ligados e firmados para todo sempre. Amém.